Olá pessoal, tudo bem? Vamos à hora do Espiritismo. Bom, hoje eu vou responder uma questão que uma pessoa perguntou e muitas deram like e comentaram em cima. Então eu vou responder, ela foi a principal, né? Onde estão os nazistas hoje? O que aconteceu com eles? Bom, primeiro a gente tem que imaginar que quem são os nazistas? Não podemos atribuir que todos, na época, mesmo os que lutaram pela Alemanha, eram nazistas, porque a maioria dos soldados nem sabiam o que estavam fazendo, estavam sendo forçados e não tinham outra opção a não ser ir para a guerra. Inclusive, no livro Nosso Lar, ele fala sobre isso, que eles atenderam muitos desencarnados, né, que eram soldados que estavam no campo de batalha, e você via que eram soldados que estavam matando e morrendo. Então foram soldados que mataram e mesmo assim eles foram atendidos no Nosso Lar logo depois que desencarnaram. Por quê? Porque eles não tiveram culpa. Então a gente tira uma lição boa daí, né? A intenção é muito mais importante do que a ação em si. Então, com certeza, dirigentes nazistas, aqueles que tiveram as ideias, aqueles que mandaram executar as coisas, esses com certeza tiveram que espiar muitas coisas, mas aqueles coitados que executaram as ordens em si, que foram forçados a ir para a guerra, a defender o país deles, que era um país racista, né? No caso nazista, que era a Alemanha, esses daí não tiveram culpa. Então é bem interessante isso, né? Vocês podem verificar isso no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, de André Luiz, né? Do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então tudo bem, agora esquecendo esses inocentes, né, esses soldados, que obviamente se eles utilizaram a maldade, tudo, eles não são inocentes, mas alguns com certeza deveriam ser. Esquecendo eles, indo para aqueles que realmente são os perigosos, como Hitler e seus assistentes, generais, tenentes, a polícia alemã chamada Gestapo e por aí vai. Esses são muito perigosos, certo? Na época foram muito perigosos, fizeram coisas terríveis. Então, obviamente, eles estão penando assim muito. Muitos deles estão no umbral, né? Muitos deles estão reencarnando, por exemplo, na África, nas piores condições. Então é óbvio que aqueles espíritos que reencarnam na África, sem água potável, sem alimentação, sem acesso a nada, com um monte de doenças, em lugares péssimos, muitos reencarnam e morrem, muitos reencarnam com muitos problemas, né? Porque não tem como reencarnar saudável, né? Dependendo do lugar da África, óbvio, né? Então, esses daí estão sofrendo muito, por exemplo, em alguns lugares com racismo, sem dúvida nenhuma, eram boa parte aqueles nazistas da Segunda Guerra Mundial. Também, as primeiras crianças judaicas que nasceram, né? Mais ou menos no meio da guerra, eram os primeiros alemães, os primeiros torturadores, os piores, né? Eles vinham nascendo como as primeiras crianças que iriam sofrer com aquela expiação. Mas vale lembrar também que, apesar disso tudo que aconteceu, aqueles judeus que morreram, eles tinham débitos, né? Eles não iriam morrer daquela forma se eles não tivessem débitos. Hitler está numa prisão por aproximadamente 1000 anos e vai ficar lá por um bom tempo até aprender, né? E o Hitler também é um bom exemplo que a gente tem de um espírito que tinha muita inteligência, ou seja, desenvolveu a parte intelectual, mas não desenvolveu a moralidade. Isso é muito perigoso, porque começa a fazer mal. Por que acontece? O Hitler era um simples homem. Só que com a oratória dele, a inteligência e tudo mais, ele conseguiu fazer com que o mundo praticamente desabasse, né? Claro que o mundo espiritual não iria permitir isso. Inclusive, se você estudar, você vai ver que realmente a Alemanha quase ganhou a guerra mundial. Foi por muito pouco, foi por detalhes que eles não ganharam a guerra. Obviamente que o plano superior não iria permitir que eles ganhassem uma guerra dessa, claro. Agora, sobre a questão de por que existem nazistas hoje, a gente não pode atribuir o problema ao nazismo em si. A gente tem que atribuir o problema ao primitivismo da nossa raça humana. Porque se você pega e dá
o Chico Xavier estudar o nazismo inteiro, ele nunca vai ficar nazista. Você pode dar o que for na mão dele e nunca vai funcionar. Então o problema não é o nazismo em si. Por exemplo, na época da Inquisição, a igreja matava um monte de gente. Depois teve ao contrário, a Inquisição que hoje são os evangélicos, né? Que eram os protestantes que vieram para lutar contra a igreja, que fazia coisas erradas e depois eles começaram a matar também. Então a gente entende o quê? Que o problema não é a religião. Você não pode falar, a igreja católica matou milhares de pessoas. Não. Quem matou milhares de pessoas eram pessoas primitivas, que inclusive matavam em nome de Deus. Há 300 anos atrás, por exemplo, a igreja católica podia julgar que você era culpado, pegar todos os seus bens, pegar seus filhos, pegar eles, vender como escravos. Então isso era permitido, mas a culpa não é da igreja. A culpa são das pessoas. A culpa das pessoas que realmente eram pessoas primitivas. O problema não são as regras, e sim a aplicação de alguns, não é verdade? Inclusive, coincidentemente, eu estou lendo o livro Renúncia, de Emmanuel, de Chico Xavier, que ele fala sobre isso. Ele mostra uma boa realidade daquela época. E a igreja era bem complicada. Algumas pessoas eram boas, outras eram péssimas. Então isso sempre vai acontecer. Enquanto estivermos num planeta de prova e expiação, vai existir maldade nesses formatos, né? Mas é óbvio que isso denota um grande primitivismo. Isso, na realidade, lembra os animais. Nos animais é assim, se você assistir o Discovery Channel, você vai ver que tem os leões que ficam lutando contra as hienas. É praticamente isso que acontece. E também a gente percebe que é um pensamento extremamente nada a ver esse, porque mesmo que a gente não acredite em reencarnação, que a gente sabe que a reencarnação existe, mas vamos dizer que a pessoa não acredite em reencarnação. Que diferença que tem dela, né, do branco para o negro, para o asiático? Nós sabemos, pelo DNA, que todos mais ou menos descendem da mesma espécie, dos mesmos africanos, né? E se você vê pessoas que parecem aparentemente 100% brancas, elas têm DNA de negro. Isso já foi comprovado por vários experimentos que eles fizeram em várias pessoas ao redor do mundo. Então, na realidade, nós todos somos misturados, né? Então não tem como o cara achar que é alguma coisa mais que o outro. Isso daí é só pretexto para arrumar confusão. O problema não é a questão em si, e sim a ideia das pessoas. Além disso, nós sabemos pela reencarnação que quando você tem uma reencarnação e faz mau uso dela, por exemplo, você é um líder de escravos que acaba maltratando, fazendo mal para os escravos, vendendo, né? Você acaba vindo como escravo, que é o que aconteceu comigo. Eu já assisti minhas vidas, muitas delas. Em uma delas eu fui mercador de escravos. E aí na outra reencarnação, em seguida, eu já vim como escravo. Porque, obviamente, que eu não devo ter sido um bom mercador de escravo, né? Então, é muito comum aqueles, por exemplo, que têm muita raiva de um outro país, tendem a nascer nesse país, para poder aprender a gostar desse país e perder essa coisa, né? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se vocês gostaram, óbvio. Escrevam aí abaixo crítica, sugestão, tema para os próximos vídeos, que eu vou fazendo sempre com o tema que vocês vão falando, tá bom? Valeu, pessoal. Que assim seja.